precisa, de tempos em tempos, dar um giro no tubo, né? Dar giro de 90 graus no tubo, né? Para ir fazendo um desgaste mais homogêneo e ele prolongar a vida desse tubo, porque esse tubo vai acabar rompendo por um furo causado pela abrasão do solo. Então, existia esse tipo de demanda nessas duas aplicações, na irrigação, na substituição dos tubos de alumínio de engate rápido e na mineração, na substituição de tubos helicoidais de aço, né, que usavam, então, um acoplamento que nós chamamos hoje de acoplamento K10, né? Esses acoplamentos são muito tradicionais em tubos helicoidais de aço. Naquele instante, então, a gente resolveu estudar uma forma de acoplamento parecido, então, com o K10 e que fosse de fácil desmontagem e montagem, né? Embora os acoplamentos flangeados permitam essa montagem e desmontagem, os acoplamentos flangeados, eles têm muitos parafusos, né? Demora um tempo grande para montar e desmontar, né? Então, nós, na época, fomos buscar uma solução como essa aqui, que hoje na FGS chamamos de FGS Clamp. Esses acoplamentos foram desenvolvidos, então, na década de 80, algumas empresas acabaram no Brasil copiando. Eu não sei nem se eles existem fora do Brasil. Eu não sei se alguém conhece esse tipo de acoplamento para tubo de polietileno fora do Brasil. Mas no Brasil, nós fizemos isso no meio dos anos 80, aí outras companhias acabaram desenvolvendo. Hoje tem pelo menos mais 2 companhias que têm soluções parecidas com essa nossa solução, né, com alguns detalhes diferentes e tudo mais. E existem companhias que tentaram adaptar o acoplamento K10 à solução de polietileno, o que não é o ideal. Eu vou mostrar por que, então, que o nosso acoplamento tem um diferencial em relação a essas adaptações do acoplamento de aço para polietileno, tá bom? Então, vamos lá. O que nós esperávamos de um acoplamento desse tipo? Primeiro, um acoplamento de ferro nodular, né? Existem acoplamentos em alumínio, né? Nessa época, nos anos 80, o primeiro acoplamento que foi feito foi de alumínio, e ainda tem uma empresa que oferece de alumínio até hoje. Os acoplamentos de alumínio, embora sejam leves, eles são muito frágeis, quebram com facilidade, tem muito pouca resistência. Então, nós partimos para o acoplamento de ferro nodular GGG40, que é um ferro fundido de alta resistência, né? Desenvolvemos uma peça para resistir a pressões de operação de 16 bar, podendo chegar até 20 bar de pressão de operação, tá? Que tivesse uma grande resistência à tração axial, grande facilidade de instalação e remoção, que fosse prática, leve, né? Que tivesse uma boa resistência a intempéries, então, uma pintura automotiva, que com uma boa resistência a intempéries, ideal para aplicações expostas, ideal para linhas com mudanças frequentes, né, de montagem e desmontagem, tá bom? Então, a FGS chegou a esse produto, né, o FGS Clamp, que tem esta característica, né, aqui. É um acoplamento onde nós desenvolvemos um sistema de colarinho, né, que nós chamamos de colarinho de FGS Clamp, específico, né? Esse colarinho, ele tem uma aba bem maior do que as demais do mercado. O que acontece com isso? Essa aba, que é necessária para tubo de polietileno, né, ela propicia uma maior área de contato, uma maior resistência à pressão da linha, né? Normalmente, os acoplamentos K10, que são utilizados para adaptar o polietileno, acabam tendo uma aba muito pequenininha, então ele deforma o colarinho e a peça não consegue manter vedação por muito tempo. Então, a nossa peça foi desenvolvida com essa característica de maior área de contato e também uma maior área
de resistência a cisalhamento, aumentando a resistência à tração. Então, esse acoplamento tem uma grande resistência à tração. Em terceiro, esse sistema de borracha de vedação, que quanto maior a pressão, mais ela veda, né? Porque o fluido entra dentro da borracha e faz a borracha se comprimir contra as paredes desse alojamento. Então, o nosso acoplamento, diferente dos demais, ele tem um alojamento para a borracha, né? Os demais não têm isso. A borracha fica fora, ela fica dentro do próprio acoplamento. Essas três características asseguram um produto muito mais estanque, mais resistente à tração e mais resistente à pressão. Tá? Outra característica importante desse acoplamento... E qual do aluguel da outra máquina, do 350? Tem alguém alugando máquina aí? Bom, uma outra característica importante desse acoplamento é que ele tem eu uso um parafuso chamado parafuso francês, que ele se aloja aqui no quadrado que tem no acoplamento e permite que você opere só de um lado, né? Que você trabalhe com a chave só de um lado. Você não precisa de duas chaves para apertar. Então, isso facilita muito a operação, porque você trabalha com a chave de um lado só e você tem 2 pontos de aperto nesses acoplamentos até 315 milímetros, né? Esses parafusos também são bicromatizados, portanto, tem uma boa resistência à intempérie, tá? Bom, aí a FGS acabou desenvolvendo uma linha bastante abrangente, que vai desde 63 até 450 milímetros, né? Então, todos os diâmetros de polietileno de 63 a 450 milímetros são contemplados nessa linha de peça, né? Até 315, dos 63 a 315, os acoplamentos são bipartidos, tá? Então, temos só 2 parafusos, né? O peso máximo do conjunto é de 10,72 kg. Então, cada peça tem menos de 5 quilos, ou seja, uma peça razoavelmente leve para um acoplamento de 315, né? E para os acoplamentos maiores, que são 355 a 450, eles são tripartidos, né? E aí, visando com isso também diminuir o peso. Então, por peça, mesmo de 450, nós temos cada peça com 7,6 kg. Então, você tem ainda um produto bastante leve, muito fácil de manusear e instalar, né? Bom, e tem também a linha dos anéis de borracha, que podem ser vendidas separadamente, assim como os parafusos, né? Bom, essa linha, então, é uma linha, eu diria que eu acho que é uma exclusividade do mercado brasileiro, e, se eu não me engano, hoje são 3 empresas que oferecem essa linha, a da FGS é a mais abrangente de todas, né? Que vai, pega 63 a 450, e com características técnicas, né, melhores do ponto de vista nosso, obviamente, que desenvolvemos o produto, mas como esse produto vem de uma experiência de mais de 30 anos, então, nesses 30 anos, a gente entendeu como deixar esse produto cada vez mais, com melhor desempenho, né? Então, essa a linha que eu queria apresentar para vocês, entendendo que é uma linha voltada muito para linhas de rejeito de mineração, linhas que são, então, expostas, né? Mas que são muito boas também para linhas de dragagem, né? Muito boas para as linhas do rejeito de dragagem, e bastante interessantes também para mineração, para agricultura. Embora não há nada que impeça a utilização desse tipo de acoplamento para uma adutora de água, por exemplo. Mas não é o acoplamento mais indicado para uma adutora de água, porque as adutoras de água normalmente vão estar enterradas, né? E aí, o ferro fundido não é o melhor produto para trabalhar enterrado, que não me ouçam os fabricantes de tubos de ferro fundido, né?
para as instalações enterradas, vamos trabalhar com aquelas conexões tradicionais que nós apresentamos no início, que vocês conhecem muito bem. Mas para essas linhas expostas, né, dragagem, mineração e irrigação, onde o manuseio frequente é importante, o giro do tubo é importante, esse é um produto bastante competente, bastante prático e com um preço muito interessante, um custo-benefício muito interessante, mais barato do que as conexões flangeadas, que são conexões que têm as conexões flangeadas, além de permitir o acoplamento a outros, a válvulas, a bombas, a outros materiais, ela tem uma intercambiabilidade grande, elas são linhas com um grau de estanqueidade muito maior do que esse produto, né? Porque, embora seja bastante estanque, essas linhas de rejeito e irrigação, elas não têm essa obrigatoriedade de ter uma estanqueidade de 100%. Se tiver um pequeno gotejamento, isso não é importante, embora, provavelmente, tudo foi desenvolvido para não ter nenhum vazamento, né? Então, a apresentação de hoje é muito curta, e essa é a ideia do produto, e abrir para vocês aí perguntas para que a gente possa esclarecer a aplicação do produto. Tá bom? Então, eu abro já para perguntas, sem maiores delongas, diria Ibrahim Suede. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Eu sei que é uma pergunta, pode ser até meio que fora de... eu queria saber se é possível utilizar para reparos de rede, tubulações para água, esse tipo de acoplamento. E é possível você fazer uma aplicação um pouco fora do seu objetivo aí, mas, enfim. Roberto, o problema de usar para reparo é que você tem que fazer solda. O tubo é fornecido em barras de 12 metros, já com os colarinhos acoplados. Então, esse produto é fornecido sempre em barras de 12 metros ou 6 metros, já com os colarinhos soldados na ponta. Então, para fazer reparo, você teria que soldar o colarinho, o que não acaba perdendo a praticidade, entende? Entendi. Tá? A barra já tem que ir com esses colarinhos soldados na ponta, né? Isso, nas linhas de mineração, é comum os clientes nos solicitarem tubos em barras de 12 metros, ou com flange já, ou para esse tipo de acoplamento. Então, quando você solicita com flange, vai ter o colarinho com flange aqui. Nesse caso, não. A barra vai só com o colarinho e o acoplamento vai numa caixa separada para você montar. Então, para quem trabalha com barras de 12 metros flangeadas, esse sistema é muito mais prático de trabalhar. E mais barato. É mais barato. Tá bom. José, quem fala aqui é José Luiz, aqui na Bahia, tudo bom? Tudo bom, José? Me tira só uma dúvida. A parte do aperto, eu vejo que tem o bimetálico, né, 2 parafusos para dar um aperto, e 3. Vocês recomendam, na sua ficha técnica, qual é o torque que é dado para cada parafuso desse, para poder ela dar uma pressão exata, para não dar nem a mais nem a menos? Então, essa pergunta é interessante. Existe essa informação também? Não, essa pergunta é interessante, José. Esse tipo de produto você não precisa ter essa preocupação, porque você vai até encostar, entende? Então, você aperta até encostar as duas faces. Você não tem necessidade de nenhum torque a mais nem a menos. Entendeu? Porque ele fecha perfeitamente. Quando você fecha, ele fecha perfeitamente as duas metades ou as 3 partes, né?
fecha perfeitamente. Então, você só vai até encostar, não há uma necessidade, e ele fecha com tranquilidade. Não é um produto que você precisa dar aperto, ele fecha com uma certa folga. Então, você vai e fecha até encostar, e ele não precisa de medir torque, diferente do flange. O flange, você precisa realmente definir um torque de aperto para garantir que ele vai dar o aperto na borracha de vedação. Esse aqui não, você vê que mesmo que ele sempre fica com uma pequena folga entre as duas partes, tá certo? Então, você não precisa se preocupar com o torque, é só apertar até as duas metades se encontrarem, tá? Zé, Eu pergunto isso porque, como eu trabalho com ferramentas, que uma vez muita gente fala, apertou demais, apertou de menos. Isso. Então, existe essa informação para poder passar, né? Não tem, então. Essa peça você não faz, o parafuso você aperta, sempre está folgado praticamente, sabe? Você não, o parafuso não faz ele não faz a função de comprimir as peças, ele simplesmente fecha. E às vezes até com uma certa folga, sabe? Certo. Então você não tem a necessidade de você medir esse torque. E é muito fácil, você não vai fazer força, você vai fechar com uma relativa facilidade a peça, entendeu? Sim, é informação interessante, porque quando passar por os mecânicos, né, isso é interessante, não, para apertar, tem que apertar mesmo, que chega a sair leite de parafuso, né, vamos dizer assim, mas a informação é válida também para poder ter essa visão, não precisa de aperto, só acabou. Isso. Beleza, ok. Zé, temos duas perguntas aqui. Pois não. A primeira é se existe algum comparativo entre os custos de colarinho e acoplamento contra colarinho e flanges. É sempre mais barato. O acoplamento, assim, comparativo de custo, não é só ligar para a FIGES e perguntar o preço dos dois, tá? Mas é sempre mais barato, esse sistema é mais barato do que colarinho e flange. Tá, e a outra pergunta é, o anel de vedação é compatível com quais fluidos e temperaturas? O anel de vedação é NBR 70 Shore A, que é compatível com a grande maioria dos fluidos que a gente utiliza, né? Hoje existe a norma brasileira, se alguém estiver me ouvindo aí que recorda, se não me engano, a norma de brasileira que trata hoje de borrachas de vedação para sistemas de saneamento, eu não sei se é 7667, não me lembro agora o nome da norma, ela define o tipo de borracha, né? E normalmente ela não trata mais a borracha como NBR ou IPDM ou BTFE, não. Ela dá características de borracha para os tipos de fluido. Quando você vai analisar, você percebe que para esgoto em geral, eles recomendam uma borracha tipo NBR. E para água em geral, potável, eles recomendam uma borracha tipo EPDM. Entretanto, o NBR é uma borracha que se adequa à grande maioria das aplicações nas temperaturas até 40, 50 graus, né? Que é onde nós estamos trabalhando, né? Que é para trabalhar com fluidos para irrigação, ou fluidos de rejeito de mineradoras, ou linhas de dragagem, tá? Então, a NBR é bastante competente para a grande maioria dos fluidos que nós estamos envolvidos aí, não há problema nenhum. Zé, tem mais uma aqui. Este parafuso é com porca autotravante? Porca autotravante? Não. Ela é uma porca simples. O que ela é, o parafuso, a cabeça dele é quadrada, né? Aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, o acoplamento tem um quadrado aqui. Esse parafuso francês, ele tem uma cabeça que é em forma de uma calota, né? E ele tem um quadrado. Esse quadrado entra no quadrado do acoplamento e o parafuso fica travado ali. Então, você só precisa apertar de um lado, tá? Mas ele não tem uma porca autotravante, é uma porca normal, até porque não teria essa necessidade de uma porca nessa aplicação. A não ser que possa esclarecer assim, qual é a dúvida mais específica, tá? Bom, foi o Felipe que fez essa pergunta. Se ele tiver alguma dúvida,
Novamente, Inclusive, esse produto é para ser montado e desmontado com frequência, tá? Montado e desmontado com frequência. José, tem uma outra pergunta. Qual é a resistência às intempéries do revestimento aplicado no clamp? Olha, o revestimento não é um revestimento sofisticado. Ele sofre uma decapagem e é uma tinta automotiva que tem uma razoável resistência. Uma razoável resistência. Não é uma pintura epóxia quente, não é nada tão sofisticado assim. Porque, como eu disse, esses produtos são para trabalhar em situações bastante rústicas, né? Mas tem uma boa resistência, não é nada muito sofisticado, não. É algo bastante simples, né? Uma pintura automotiva simples, mas a resistência é bastante razoável e nunca recebemos reclamação do tipo, está enferrujando, vai sofrer alguma ferrugem ou outra, mas quando enferruja, o próprio usuário vai lá, pinta de novo, porque é um produto rústico, não é uma aplicação industrial, é para trabalhar realmente tubo passando no meio do mato, esse tipo de coisa. Não é uma pintura realmente sofisticada, como a gente vai encontrar em alguns produtos, a própria Georg Fischer, como no Vaga, por exemplo, que na Multijoint, que tem uma aplicação para 50 anos e tal. Não, isso é uma aplicação, porque é um produto de uso grosseiro mesmo, rústico. Tá? Zé Roberto, é Renato, Salomão, me parece que esse tipo de acoplamento é ideal para linhas que precisam ser remanejadas o tempo todo, né? Como linhas não fixas de irrigação ou bombeamento em barragens de minério, que você precisa ficar mudando ela de lugar, então você precisa ter uma certa agilidade. Eu acho que esse acoplamento vem bem a calhar, não? Foi exatamente isso que eu coloquei, né? Que esse acoplamento surgiu justamente para essas linhas de manuseio, de troca, como as linhas de irrigação, onde substituindo os tubos de alumínio com engate rápido, né? Que aqui o cara irriga uma área hoje, daqui 2, 3 dias ele vai irrigar outra área, então ele desmonta toda aquela tubulação, leva para outra área. Então ele surgiu, né, justamente para essas aplicações onde você tem que fazer grande remanejamento da linha, né? Troca muito a linha ou tem que girar o tubo, né? bom, não Obrigado, temos... Zé. Obrigado. Peraí, temos uma pergunta aqui, do Muniz. Qual o ângulo máximo que ele pode operar sem ter vazamentos? Olha, eu vou te ser sincero, Muniz, eu não sei qual é o ângulo máximo, não, mas esse acoplamento, em princípio, ele mantém, porque veja só, ele mantém essa união rígida, fixa. Então, você não tem como sofrer deslocamento de uma parte com outra. Essa parte se mantém totalmente fixa. O que acontece é que você vai ter a própria curvatura do tubo de polietileno. Então, aquela curvatura que o tubo de polietileno faz, o acoplamento vai manter. Porque você não tem esse problema de, assim, me permite 10%, 5%, 20% de deslocamento. Não tem, porque não vai ocorrer esse deslocamento. Ele está totalmente travado na parte da junta, não vai ocorrer deslocamento. O que vai acontecer é que o tubo vai sofrer a curvatura dele normal e essa parte da junção vai continuar fixa. Então, não há um deslocamento permitido, porque ele não vai ocorrer esse deslocamento nesse ponto da junta. Entende? Mal comparando com uma junta de colarinho e flange.
o colarinho e flange não sofre deslocamento nenhum, ele está travado, né? O tubo vai fazer a curva que sempre fez e aquela junta não vai sofrer esse deslocamento. É o caso dessa peça. É diferente de quando a gente fala de uma peça ponte-bolsa, que você fala, pode dar 5 graus de deslocamento, pode dar 10 graus de deslocamento. Não é o caso. Essa peça não sofre esse deslocamento na região da junta, tá? Ela trabalharia bem naquelas fixação de tubulação de concreto que o pessoal utiliza nesses caminhão aí? Poderia trabalhar. Para você descarregar concreto, Sim, tem as mangueiras, tem as amarrações. Poderia trabalhar. O que eu quero, a observação que eu faço é o seguinte: as linhas de concreto são extremamente abrasivas e de pressão muito alta. A não ser que você está falando para descarregado, para você descarregar o concreto, né? Porque, não na linha de bombeamento. Porque na linha de bombeamento, a abrasão é violentíssima. E aí, nós até temos um tubo especial para isso, mas aí é outra live, que é a nossa linha de tubos RTP, que ela tem uma resistência à abrasão muito grande, né? Mas aí é outra história, tá? Aí chega lá. Tá bom? Aí chega lá, valeu. Tá. Bom, Zé, eu acho que é isso. Não temos mais perguntas por aqui. Então, eu acho que é isso. Mais uma livezinha curta, né? Agradeço mais uma vez a participação. A live continua gravada lá no nosso YouTube. Quem precisar recordar algum ponto, está lá. Então, à disposição para tirar as dúvidas de quem precisar, tá bom? Beleza. Aqui, para mim, está sendo muito benéfico a minha parte aqui de consultoria aqui que eu faço na minha região, Bahia, de alguns produtos que vocês estão lançando aí para a visão, né? Tá com o pessoal lá e tá mostrando. Pode convidar que eu estaria sempre às ordens. Tá, muito obrigado pela participação. Obrigado a todos aí, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Valeu, valeu, Carol. Obrigado. Obrigada, Forquito. Eu Obrigada, acho que Paulo. era confusão, não era? Obrigado, gente. Bom, vou sair aí, tá bom, gente? Tchau, tchau. Tá, joia, Zé. Tchau, tchau.